Olá, eu sou o teólogo Eliel Coutinho, psicopedagogo também na área da pedagogia, do ensino. Hoje o assunto é sobre insegurança. A insegurança ela tem a ver com o mal-estar geral, com o nervosismo e é causado por uma perspectiva daquilo que está à sua frente. Depende da forma que você interpreta. Por exemplo, eu tenho uma passagem real na minha vida quando eu era criança, a gente adolescente, e nós colocamos uma gravata na escada da casa de uma colega. E aí, ao subir, nós falamos que aquela gravata enrolada era uma cobra. E ela ficou nervosa, achando que ia ser picada, e nós resolvemos falar que era verdade, porque o susto foi muito grande. Mas o interessante é que depois a gente pegava a gravata de pano, mostrava, e ela não conseguia aproximar-se da gravata. Ela tinha medo da gravata, porque no seu cérebro ficou gravado que aquilo era uma cobra, que podia picá-la. A insegurança está muito voltada à forma que nós enxergamos as coisas. Ela pode vir em diversas áreas. A insegurança da identidade, insegurança afetiva, a insegurança sexual e frente a desafios. Por exemplo, se você tem uma prova para fazer no dia seguinte, no mês seguinte, na próxima semana, é normal você sentir uma insegurança. Por mais que você tenha estudado, você imagina que alguma coisa deixou de ser estudada para aquela prova. E isso te causa uma insegurança. Frente a uma viagem que você vai fazer também, o seu cérebro reage trazendo uma insegurança, queridos. O grande problema, eu acho que a gente consegue trazer um pensamento de Epiteto. Ele é um filósofo que vem do ano 135 depois de Cristo. Ele também é discípulo de Sócrates, e ele tinha uma perspectiva estoica que ele dizia que na vida nós temos duas coisas, é uma dualidade. Nós temos coisas que podemos controlar e coisas que a gente não tem como controlar. Tem coisas que a gente não tem domínio sobre aquilo. E a insegurança é quando você quer que todas as coisas estejam sob o teu controle, e nem tudo está sob o teu controle. Por exemplo, didaticamente, e na realidade, a vida se divide em 3 partes: passado, presente e futuro. O passado, ele não tem como mudar, ele pode servir como um pedagogo para nós, mas nós não temos como mudar nada do passado, só podemos mudar a perspectiva que temos do passado. Bem, se aconteceu alguma coisa, você veio com o teu carro, um exemplo claro, bateu no buraco, quebrou a roda, você pode falar, puxa, se eu tivesse vindo de uma outra forma, eu talvez não bateria naquele buraco, mas não tem como consertar mais o momento que você viveu. Agora tem como você conviver com aquela consequência do passado que você vivenciou. Então o passado traz insegurança, mas eu te desafio a entender que o passado é um pedagógico. Ele não pode ser algo que te chicoteia, que te massacra, porque você não vai ter como mudar o passado. Tem um texto na Bíblia que revela um homem chamado Paulo. A teologia diz que Paulo era um homem que vivia 50 anos à frente da sua época, e ele aprendeu a lidar com o passado. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Então o passado, ele deve ser esquecido, não como uma amnésia, não, mas esquecido no sentido do mal que ele te causou, e doravante você começa a trabalhar o seu presente. Passado, presente. O presente, Jesus, Mateus 6,34, o mestre da Galileia, disse assim: basta a cada dia seu mal. Então nós temos que ter uma visão do presente equilibrada. Sabe por quê? Se você tiver uma visão do passado muito tônica, você não vive o presente. O presente passa e você não consegue viver, porque a sua cabeça, o seu foco está no passado. Entretanto, se você fica olhando muito para o futuro, você também acaba não vivendo o presente, porque o futuro, diz a música Aquarela, do Toquinhos, que muita gente conhece, diz que o futuro é uma astronave que nós não conseguimos pilotar, não sabemos qual dia e que hora há de chegar. E diz que o futuro, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida para rir ou chorar.
Então o futuro também nós não temos condições de controlar. Epicteto, o filósofo grego, estava certo. Há coisas na vida que podemos controlar e há outras que não podemos. Qual é o conselho que eu te dou para a sua insegurança diante das situações da vida? É você tentar ter uma visão equilibrada daquilo que está por vir. Por exemplo, eu estudei para essa prova. O que cair na prova que eu estudei, eu acerto. O que eu não estudei, eu não tenho como controlar. Peço a Deus que caia aquilo que eu estudei. Numa viagem, eu espero que dê tudo certo. Eu espero que a viagem seja 100% correta. Mas o negativo eu também não tenho como controlar. Vamos à viagem e entrega na mão de Deus. A insegurança é comum a todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos sentir inseguros diante de algumas coisas. Inseguros diante de situações. Entretanto, o que tiver sob o teu controle, você pode estar tranquilo, mas o que não tem como controlar está nas mãos de Deus. Pense nisso para que você seja uma pessoa mais segura, ok? Forte abraço.